Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um vídeo de resolução prática. Nós aqui estamos focando no problema 2 da atividade prática 1. Então, vamos resolver aqui o problema 2. Esse problema 2 pede que você desenvolva a solução para um problema de voo comercial. Então, vamos ver o enunciado com mais detalhes. Nesse problema, pede que você escreva uma classe para um objeto que representa um voo. Aqui desenhei ela em formato de notação UML, né? Então, está aqui a minha classe. Esse voo, essa classe representa um voo que acontece em uma determinada data e um determinado horário. Portanto, eu tenho aqui os atributos data e horário. Cada voo possui no máximo 100 passageiros e o objeto permite controlar a ocupação das vagas. A classe deve ter os seguintes métodos. O primeiro de todos é o construtor. Então, eu tenho aqui um método construtor, com o mesmo nome da classe. Nesse construtor, a gente está colocando aqui para inicializar já o número do voo, a data e o horário, que são atributos que representam o voo, né? Número do voo, data e horário, além da quantidade, além da representação de vagas. Deve ter ainda os métodos próximo livre, que deve informar qual o número da próxima cadeira livre, um método simplesmente livre, que verifica se o número de uma cadeira recebido como parâmetro está livre ou não, está aqui representado. Então, livre recebe o número de um assento e retorna verdadeiro ou falso. Ocupa, torna ocupada, se possível, determinada cadeira de voo, dado o número do assento. Vagas retorna o número de cadeiras vagas disponíveis, não ocupadas, né, no voo. E get voo. Get voo, a gente pode fazer get empresa, na realidade, para esses outros atributos aqui, get data e assim por diante. Então, ainda é solicitado que sejam explicados os detalhes, né? Então, a gente vai aqui, nos próximos slides, explicar alguns detalhes, algumas decisões, que é o item 2.2. Então, aqui está pedindo para você explicar qualquer método extra ou qualquer decisão que você tome para implementar essa classe. E, por fim, crie uma classe de teste para apresentar e apresente alguns exemplos feitos com a classe voo. Então, alguns exemplos gerais de informação sobre voo que a gente encontra aí através da Google, né, do Google, uma pesquisa rápida colocando voos de São Luís para São Paulo, a gente vê que normalmente aparece o nome da empresa, por exemplo, azul, o número do voo, uma sequência de string, por exemplo, AD2884 e um determinado horário. Isso se repete para vários dias que acontecem esses voos. Então, a gente vai usar isso como exemplo. Vamos discutir algumas ideias gerais aqui, né? Lá no enunciado foi pedido que fosse informado qual a próxima vaga, o que é livre, ocupado, o número de vagas, assim por diante. Então, considerando um mapa representando um avião, uma diferença que a gente vê nesse enunciado, uma simplificação, é que num voo, numa representação real de voo, as poltronas são, na realidade, representadas por uma matriz, onde você tem letras que identificam a posição da cadeira e você tem o número da fileira. Então, por exemplo, uma determinada cadeira aqui seria a fileira 8, a cadeira 8A, a próxima seria 8D, 8D, assim por diante. Aqui há uma simplificação nesse enunciado que você considera vagas, você considera os números da cadeira como sendo a primeira sendo 0, a próxima sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, não há realmente um mapeamento como cadeiras em um voo, isso é só uma simplificação que foi feita. Ok, mas então, o que seria a próxima vaga, né? Se você considerar aqui, por exemplo, nesse mapa, que o que está em cinza está ocupado, né? Então, ao perguntar qual é a próxima vaga, você deveria começando da primeira cadeira possível
e rastreando até encontrar numa que tivesse, por exemplo, não ocupada, né? Então, seria um rastreamento e você vai, a partir da posição 1, você vai procurando a próxima, até encontrar uma que não esteja ocupada. O método mais simples ali, que apenas pergunta se uma determinada cadeira está livre ou não, ele vai receber um número de cadeira, então você vai, nesse caso, nesse vetor, vai direto para aquela cadeira que foi indicada pelo parâmetro. E aí ela vai estar ocupada ou vai estar livre, né? Ocupado e livre é uma decisão que a gente vai ter que tomar no slide mais à frente, eu vou mostrar aqui. E o número de vagas total você percorre do início até o final e vai contando quantas estão livres, né? Quantas vagas ainda estão livres. Ok, no NetBeans eu organizei essa solução da seguinte maneira: eu criei um projeto chamado Prática 1. Nesse projeto tem 2 pacotes, o pacote Problema 1 e o pacote Problema 2. Nós vamos, nesse vídeo aqui, focar no Problema 2. Nesse Problema 2 tem essas duas classes, teste voo e voo. O teste voo, ele vai ter a função principal, main, e o código de teste, né? Então, esse teste de voo só existe para que eu possa instanciar vários exemplos de voo para que eu possa testar. E voo é aquilo que já foi mostrado anteriormente, vai ter todos os atributos aqui: empresa, número, data, horário, vagas e os métodos que foram solicitados. Então, como é que a gente vai representar a vaga? Essa é uma decisão que cada programador vai ter que tomar, cada um de vocês vai ter que tomar, e a gente tem aqui algumas opções. Uma opção seria fazer com Boolean, então, onde cada posição dessa ficaria representada, por exemplo, false, true, false, e aí quando alguém ocupasse uma determinada posição, aquela posição ocupada viraria true. Então, nesse caso, isso facilitaria, essa é a opção que eu prefiro, porque você pode utilizar isso direto no if, você pode tomar uma decisão muito rápida. Uma outra opção seria usar string, aí você teria que decidir se livre seria L, por exemplo, ocupado seria O, ou qualquer outra coisa que você decidir. Tá? Mas aí você teria que fazer um teste, saber se alguma coisa está livre, você teria que fazer um teste lá da posição, lá do teu vetor, com essa, tu está testando com essa constante que você escolher. Ou ainda você poderia usar inteiro, né? Você poderia dizer que 0 é livre e 1 é ocupado. Esse aqui teria a facilidade de que, para você calcular o número de vagas, bastaria somar todos os números uns presentes nesse vetor. Enfim, cada uma dessas opções tem vantagens e desvantagens. Eu ainda prefiro trabalhar com Boolean, eu acho mais natural. Então vamos para o NetBeans e vamos ver como é que funciona tudo isso. Muito bem, aqui no NetBeans já falei para vocês, tem aqui o projeto Prática 1, o pacote Problema 1, Problema 2. Nós estamos aqui focando no Problema 2, com o teste de voo e a classe voo. Vamos começar discutindo a classe voo, depois eu mostro o teste voo. Só o detalhe do NetBeans, né? Aqui na janela abaixo, aqui à esquerda, aqui mostra toda a árvore do teu projeto, aqui mostra o detalhe da classe que estiver selecionada. Nesse caso, eu já tenho ela toda implementada, aqui a gente vai só discutir, mas dá para ver aqui que eu tenho o meu construtor, simbolizado aqui por esse símbolozinho, parece um losango. Tenho aqui métodos getVoo, livre, ocupa, próximo voo, toString, que serve para a gente representar o voo, e vagas.
que retorna inteiro. Nosso livre. Vamos lá, então. Vamos começar pela importação aqui. Eu resolvi colocar a data do voo, aproveitando que a gente já fez no problema 1. Então, aqui nas minhas bibliotecas, eu adicionei, está adicionado a biblioteca, está adicionado ali o problema 1, né? Como eu tenho, está tudo no mesmo projeto, então eu posso simplesmente fazer import problem data 1. Tá? Então, esse aqui é a minha classe data, que está definido lá no problema 1, como a gente viu no outro vídeo. Tá? Então, como eles estão juntos aqui, eu posso simplesmente importar. Ok. Então, continuando aqui no nosso voo, primeiras decisões aqui, eu tenho... aqui nessa implementação, não coloquei o nome da empresa, então você pode colocar outros atributos que você achar interessante. Não foi pedido no enunciado, né, mas é algo que existe lá nas informações reais que a gente encontrou no Google. Então, se quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Então, o número do voo apresentei como inteiro, a data do voo como objeto data que nós já definimos no problema 1, a hora eu apenas representei como inteiro. Então, alguns alunos podem querer representar como criar uma nova classe hora, pode, sem problema nenhum. Eu estou representando, por exemplo, como inteiro, 10 horas vai ser esse número, né? Tipo o 1000, 9 da manhã vai ser 900, 23 horas 2.300. Então, como é possível fazer isso, eu decidi deixar como inteiro mesmo. E aí, os acentos, eu decidi fazer um vetor, um array de Boolean. Tá? Note que aqui ele não está inicializado, está só declarado. Todos esses caras eu declarei como final. Discuti isso numa aula com vocês. Final significa que eu não quero que haja possibilidade de modificação. Tá? É como se estivesse transformando em uma constante. Uma vez que lá no construtor a gente inicializa esses valores, eles não vão mais poder ser modificados. E eu nem tenho set mesmo para essa classe. Então, esse voo vai receber esses valores na inicialização e pronto. Então, aqui eu tenho minha classe voo, construtor. Para variar um pouco, eu coloquei os nomes ligeiramente diferentes, né, os parâmetros, mas eu tenho lá a inicialização de número, data, hora, e assentos ocupados aqui eu não recebo como parâmetro, eu apenas estou inicializando. Então, aqui agora eu tenho um new boolean com 100 posições. Próximo método que nós temos aqui é o próximo livre, ou próxima vaga. Eu acabei chamando ela de próximo livre, eu acho que no enunciado está chamando de próximo livre. Então, o próximo livre vai retornar para mim um inteiro, ou seja, qual é a posição lá no meu array. E o que eu estou fazendo aqui é um for. Esse meu for está indo desde a primeira posição, que é I0, e vai até, eu me aproveito aqui do atributo length, né, para consultar qual é o tamanho do meu vetor, que é o vetor de assentos ocupados. Notem que eu decidi dar o nome das minhas vagas de assentos ocupados. Eu achei que assim é mais claro do que simplesmente chamar de vagas. Como é algo interno e é privado, você pode chamar do nome que você queira, desde que a lógica seja a mesma. Por exemplo, aqui, o que é assentos ocupados? É o meu vetor que mostra todos os assentos que não estão disponíveis. Tá? Então, veja aí na sua lógica se você vai preferir chamar de vagas, de assentos livres, ou de assentos ocupados, ou de qualquer outro nome. Poltronas, assentos, assim por diante. Então, o que é próximo livre? Eu estou dentro desse for e eu pergunto o seguinte: se a posição I estiver livre, então retorna a posição I. Como esse método é retornar o próximo livre, na hora que ele encontra o primeiro, ele já para. Então, já retorna. Tá certo?
E eu coloquei um return aqui fora do laço, porque se ele chegar até aqui é porque ele percorreu tudo do for e não encontrou nada que estivesse, que atenda ao fato de estar livre, né? E aí retorna então -1. -1 é, portanto, um número que não tem no meu array. -1 é um sinal de erro. Certo? Significa nenhum acento está livre. Não representei como 0, porque 0 é uma posição útil no meu vetor. E aí você nota que ali eu estou usando uma função livre, né? Que é uma função que está definida lá, que está sendo pedida no enunciado. Então, eu já utilizei ela aqui. Né? Então, claro que eu primeiro tive que definir, depois escrever essa, mas aqui na lógica eu já utilizei. Então, o que é livre? Recebe como parâmetro a posição, um acento, e aí eu coloquei aqui, se não, ou seja, se for falso, notem, acentos ocupados vai ser inicializado com false. Essa é uma característica, como eu defini ele como um vetor de Boolean, então a inicialização, o compilador Java vai colocar todo como false. Então, o que eu estou perguntando é o seguinte, se não, se for o contrário, né, se tiver ocupado, vai estar true. Se não tiver true, então não false é verdadeiro, né? Não aqui, ó, o que a gente está testando, né? Então, como é acentos ocupados, então aqui eu entendo como não ocupado, certo? Então, se está não ocupado, então é porque está livre. E aí, se isso pareceu confuso para você, esse nome, né, que ocupado vai estar verdadeiro quando não estiver mais disponível, né, quando tiver um true naquela posição, então não true significa não ocupado, portanto livre. Se isso pareceu confuso, dê um outro nome e use como parecer mais interessante para você. Mas o fato é que, seja lá qual o nome que você escolher, ou se você estiver trabalhando com inteiro, com alguma coisa, o livre tem que retornar verdadeiro caso aquele assento esteja disponível para ser ocupado. Próximo aqui é ocupa. Então, o ocupa eu vou testar se ele estiver livre, né? Só posso fazer isso se ele estiver livre. Então, se o assento na posição I estiver livre, e aí livre é o quê? Not true, né? Então, eu vou colocar, para ocupar, eu vou colocar true naquela posição. A partir do momento que eu coloco true, então, como esse é meu vetor de assentos ocupados, então, quando tem uma posição true, significa que tem alguém que vai utilizar aquele assento. E aí retorna true para dizer que foi possível ocupar essa cadeira. E se eu não conseguir fazer isso, né, por exemplo, se bem que na hora que eu testar livre já der errado, então já retorna bem aqui, retorna falso. Não vai entrar no if e vai retornar falso me dizendo que eu não consegui fazer aquela ocupação. Método vagas, esse método não recebe nenhum parâmetro e ele conta as vagas e me informa através aqui do retorno. Então, eu começo com V igual a 0, que é a contagem de vagas, e eu faço um percurso de I até o tamanho de vagas ocupadas, até o tamanho do meu vetor, e eu simplesmente, toda vez que VI for livre, eu faço V mais mais. Então, eu conto, aí quando não tiver ninguém, vai dar 100, porque vai do 0 até o último, e à medida que eu for ocupando, esse número vai sendo menor. E aí, no final, retorna essa contagem, retorno V. Próximo get vou é só um get para pegar uma informação. ToString, esse ToString que eu preciso fazer override, né? Sobrescrita. Eu estou aqui colocando, eu fiz uma pequena transformação que eu pego aqui, como a minha notação está, por exemplo, 10 horas da manhã, 1000, então estou dividindo por 100, assim eu pego a parte inicial das horas, né? Extrai a parte maior. Aqui, por exemplo, se for
100, eu vou conseguir extrair o 10, então estou dividindo por 100. E os minutos vai ser o que resta dessa divisão, então por isso eu estou usando aqui módulo. Se você tiver uma classe hora, então você não vai ter esse problema aqui, né? Então, se você tiver representado a hora do voo com hora e também minutos do voo, seria outra possibilidade, né? Lá nos teus atributos, colocar, ao invés de int hora, você ter um campo hora e um campo minutos, poderia ser também, ficaria mais fácil. Então, eu estou retornando aqui uma grande string que diz voo, qual é o número do voo, qual é a data. Aí coloquei uma frasezinha só para ficar melhor, marcado para hora tal e minuto tal. Aqui no minuto eu coloquei um string format com duas casas, né? Duas casas de 0, significa que quando eu tiver um minuto abaixo de 10, vai aparecer lá como 0, 01, 02, 09, e a partir do 10 vai ficar minuto 10, 15, 20, minuto 59. Ok? Bom, então isso é o toString. Bom, isso então são todos os métodos que eu preciso para a classe voo. E vamos lá para o teste. Então, no meu teste, a classe principal, né, a classe que tem o public static void main. Então, lá eu começo aqui criando um voo, que eu chamei de voo 0, né, do número 0, numa determinada data aqui. Então, como eu tenho o meu objeto data, né, estou fazendo new data, colocando as informações da data, e ali a hora que esse voo acontece, 10h23, na minha anotação. Mando imprimir ele ali, e em seguida eu vou testar o próximo livro. Como eu não fiz nada ainda, o próximo livro tem que ser a posição 0. Depois eu vou testar se uma determinada posição tá livre, que é a posição 0, né? Ainda não ocupei ela. Em seguida eu vou tentar ocupar a posição 0. Eu faço aqui V1 ocupa 0 e em seguida eu vou fazer V1 livre 0 para testar. Se realmente ocupa tiver conseguido ocupar, aqui o livre 0 vai aparecer como false agora. E o próximo livre, se eu conseguir ocupar, o próximo livre vai ser a próxima posição possível. Aqui eu vou tentar ocupar um assento que já está ocupado, ocupa 0, testar se ele está livre, ver qual é o próximo livre. Aqui é um teste do número de vagas, aqui quantas vagas estão livres. Se eu já ocupei uma, vai aparecer 99. Aqui eu vou ver ainda o número de vagas, qual o próximo livre. E aí aqui eu vou ocupar cadeiras aleatórias. Eu vou ocupar a cadeira 50, cadeira 51, e vou ver de novo ali qual o número de vagas, qual o próximo livre, e assim por diante. Foram só esses testes que eu fiz. Vocês podem, então, com esses métodos, testar mais coisas. Vou, então, ali clicar fazer o Run File, né? Shift F6. E vamos ver a execução. Pode clicar com o botão direito aqui no Output para ver toda a execução. Então, aqui no início você tem um voo marcado, aqui é o primeiro toString que a gente fez. Então, fica voo, número do voo, a data do voo, aquela frase marcado para e o horário. Aqui, o primeiro teste que eu fiz, próximo voo livre está 0, ou seja, próxima cadeira livre é 0. Livre, nessa posição está true. Tentei ocupar o 0, deu true, ou seja, eu consegui ocupar, e depois que eu consigo ocupar livre, o 0 já não está mais livre, né? Quando eu tentei chamar livre, 0 já deu false. E qual é o próximo livre? É 1. Okay? Tentar ocupar o 0 dá false, perguntar se o 0 está livre dá false, próximo livre está 1. Quando eu fiz ali a ocupação de duas vagas aleatórias, baixa o número de vagas para 99, né? Eu ocupei a vaga 50 e 51, então baixou o número de vagas para 99, 98. Então, antes, né, só
mostrando aqui quando eu fiz aqui a ocupação, bem aqui, ocupa próximo livre, né? Bem aqui, ocupa próximo livre, então diminui, já diminuiu, vem aqui no output, vem naquele ocupa próximo livre, já é a segunda ocupação, né? A primeira ocupação que eu fiz foi aqui o 0, ele disse que o próximo livro é 1, e aí eu fiz ocupa o próximo livro, portanto, ocupou a vaga 1. E aí diminuiu, portanto, de 99 para 98, e o próximo livro passa a ser 2. Em seguida, eu ocupo 50 e 51, e aí diminui o próximo livro de 98, diminui mais ainda, sendo que eu fico no final do meu teste aqui só com 95 vagas livres, sendo que a próximo livre é a terceira vaga. Ok, pessoal, então isso encerra o nosso exercício 2, aí, o problema 2. Recomendo que vocês dêem uma olhada nesse código aqui e tentem ver como que vocês vão fazer, quais modificações vocês vão fazer para vocês, se concordam com Boolean ou vão tomar uma outra decisão. E isso encerra, então, nossa resolução. Até a próxima.